pessoal, é com essa energia que a gente começa aqui mais uma dica no nosso canal, que vai trazer dicas tanto para exame de ordem, quanto para concursos. Hoje a dica é de direito penal. Eu sou Jofferson Santos e a minha meta é trazer conhecimento em várias áreas, tá? Internacional, processo penal, direito penal, criminologia, medicina legal. Enfim, o canal ele é bem diversificado e o intuito é fazer você concretizar a sua meta, claro, gabaritando questões nestas áreas, tá bom? Eu peço para que você faça a inscrição aqui no canal, deixe o seu like se gostar do vídeo e também pode usar os comentários para deixar o seu feedback, tá bom? A gente vai tentar cada vez mais melhorar aqui os vídeos no canal para que você possa ficar afiado. Período de quarentena, ok, ficando em casa, mas os estudos não param. E o intuito é esse mesmo, compartilhar conhecimento, te auxiliar nos estudos, porque você vai conseguir concretizar a tua meta, tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar o quê? Você já ouviu falar em dolo eventual? Culpa consciente. São conceitos que o direito penal vão te exigir. Você já sabe? Já pegou questões e errou os conceitos? Hoje as questões cada vez mais práticas vão exigir de você o conceito ou os conceitos dessas duas situações no direito penal. Então, vem comigo. Mais uma vez, agradeço aí pela atenção e por estar aqui no canal. Espero que vocês gostem. Vamos lá para os slides e para as questões, porque tem muita coisa boa. Vem comigo. Então vem comigo aqui nos nossos slides para que a gente tire essa dúvida e de maneira definitiva a respeito de dolo eventual e culpa consciente. Dois conceitos que são extremamente abordados em provas, seja de exame de ordem, seja de concurso, enfim. O importante aqui no nosso direito penal e principalmente com as nossas questões que vão ser analisadas é trazer esses conceitos para que você não erre mais. Como eu disse, o nosso intuito aqui é que você consiga gabaritar qualquer questão que traga esse tema. Então vamos lá? Vem comigo. Primeiro ponto é entender onde fica a conduta na teoria do crime. Teoria do crime, lembrando que ela trabalha inicialmente os chamados substratos do crime: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Esses três elementos são essenciais para caracterizar o crime. Sem eles, não há crime. Dentro do primeiro elemento, que é fato típico, você vai encontrar a conduta. Então, a conduta, assim como o resultado, o nexo causal e a tipicidade, são subelementos do fato típico e serão importantes para o teu estudo deste substrato. Primeiro substrato que caracteriza o crime. Tá? Então, a conduta ela vai estar dentro do fato típico. Continuando, nós temos que entender que essa conduta no direito penal, ela pode ser dolosa, como você observa aí, o Joca, aqui é o nosso agora personagem que vai nos ajudar nos estudos de direito penal. Aqui é o Joca. Então o Joca aqui está o quê? Extremamente raivoso, ou seja, ele quer praticar o ato criminoso. Essa conduta, ela é dolosa. O dolo, pessoal, o dolo ele tem por natureza não só o elemento cognitivo, tá, do interesse e o conhecimento sobre o ato ilícito, mas principalmente o elemento volitivo, a vontade, tá? É a vontade, sendo essa vontade de maneira o quê? Voluntária. Eu quero praticar o ato criminoso. Já numa situação de conduta culposa, nós vamos observar que a culpa ela possui o ato voluntário de realizar, tá, aquela ação ou omissão, só que ela vai diferenciar-se do dolo ou da conduta dolosa pelo simples fato de que eu não queria o resultado. No dolo não, eu quero praticar e eu sei do resultado. Na culpa eu quero praticar o ato, mas infelizmente o resultado acaba acontecendo sem que eu tivesse a vontade dele acontecer. A culpa nós vamos observar que ela pode ter três modalidades: negligência, imprudência e imperícia. Tá bom?
A conduta no direito penal, quando ela é dolosa, e aí vem o interessante sobre os conceitos de dolo eventual e culpa consciente, quando ela é dolosa, a gente vai trabalhar aqui com dois elementos que estão no artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Pegue o seu código, abra no artigo 18, no inciso 1º, tá? E você vai encontrar dizendo o quê? Que considera-se uma conduta dolosa quando a gente quis realizar a conduta ou o resultado, quis o resultado, ou assumir o risco de produzi-lo. Tá? Esse trecho que traz que ele quis o resultado é o chamado dolo direto. Não esqueça disso, dolo direto. Já quando ele assume o resultado, ou seja, assume o risco de produzi-lo, é o que nós chamamos de dolo eventual. O Joca está aqui batendo o carimbo dizendo nem aí. Isso significa dizer o quê? Significa dizer justamente que o indivíduo não é que ele queira o resultado, mas ele não está nem aí se ele ocorrer. Tá? Esse é o dolo eventual e assinale, marque, escreva no seu caderno. Dolo eventual é quando o indivíduo ele tem previsibilidade da conduta, tá? Do resultado, perdão. Ele tem previsibilidade do resultado, ele tem a vontade de praticar o ato, certo? Só que, vamos lá, ele não está nem aí para a produção desse resultado, ou seja, ele assume o risco. Tá? Diferente do indivíduo que quer matar. O indivíduo que quer matar, ele tem a vontade, eu quero matar, ele entende que o ato é ilícito, que é o elemento cognitivo, e simplesmente ele não assume o risco, ele vai produzir o resultado. No dolo eventual, vou dar o exemplo prático que sempre é usual nos nossos manuais de direito penal, aqueles que nós estudamos, você sempre vai encontrar o exemplo do racha, né? Do pega, que são aquelas corridas de veículos de forma ilícita, claro. O indivíduo pega o seu veículo, todo tunado, todo mexido para a corrida, vai para uma avenida pública, né, da sua cidade, e junto com outros veículos começa a correr em velocidades acima do limite permitido. Se ele bater numa pessoa, ele pode gerar uma lesão corporal, ele pode gerar um óbito. Ele sabe disso, ou seja, ele tem a conduta, tá? Ele tem a previsibilidade do resultado e ele assume o risco. Não é que ele quer matar, não é que ele quer lesionar, mas ele sabe que são duas situações possíveis de acontecerem. Mesmo assim, ele assume o risco para o cometimento do ato, tá bom? Então, por isso que nós chamamos o dolo eventual de um evento que vai ocorrer com a assunção, ou seja, ele assume o risco de produzir o resultado ou os resultados possíveis, tá bom? Então, fique bem claro esse conceito de dolo eventual. Seguindo aqui com os nossos slides, você tem aí a conduta culposa. A conduta culposa, ela pode ser subdividida em culpa consciente e culpa inconsciente. A culpa consciente, ela está relacionada àquela situação em que o indivíduo ele tem uma conduta livre ou voluntária praticada, ele infelizmente tem a previsibilidade do resultado, tá? Só que, olha o detalhe agora para diferenciar do dolo eventual. A culpa consciente, o indivíduo, ele tem a certeza de que pode evitar o resultado. Relembrando o dolo eventual, eu tenho uma conduta livre, eu tenho uma previsibilidade de resultado, mas eu não estou nem aí para a produção desse resultado. Ele simplesmente assume o risco. Aqui na culpa consciente, não. Ele tem a conduta livre, ele tem a previsibilidade do resultado, mas ele acredita sinceramente, honestamente, que pode evitar o resultado. Tá? Por que eu coloquei aqui, olha o Joca aí, com uma faca na mão? É o exemplo típico que você encontra, o atirador de facas. O atirador de facas, quando ele chama alguém e o coloca na sua frente, tá? Dizendo que vai atirar facas ao redor dessa pessoa, ele tem a previsibilidade do resultado? Tem. Ele pode lesionar, ele pode levar aquela pessoa a óbito. Ele tem uma conduta livre? Sim, ele vai atirar facas. Mas ele acredita com o seu profissionalismo, a sua competência profissional, que vai evitar o resultado. Tá?
culpa consciente. Já a culpa inconsciente é aquela em que você tem uma conduta, tá? Uma conduta livre. Vou dar o exemplo aqui, tá? Do pai que tira o seu veículo da garagem sem observar que o filho estava atrás, tá? E aí acaba atropelando, levando essa criança a óbito. Você tem uma culpa o quê? Inconsciente. Você tem uma conduta livre, mas você não tem a previsibilidade do resultado. No caso, você pode agir por negligência, imprudência ou imperícia, tá? Em um outro momento, nós vamos trabalhar essas modalidades de culpa. Teremos uma aula aqui, tá bom, no nosso canal, que vai tratar justamente tanto do dolo quanto da culpa de maneira mais aprofundada, tá bom? Então ficou clara essa diferença entre culpa consciente e dolo eventual? Vamos seguir. Podemos então fazer esse quadro comparativo, e aí eu falo para você, pegue o seu caderno, anote esse quadro, porque várias questões práticas estão sendo cobradas, tá? Estão sendo cobradas dentro dessa perspectiva de dolo eventual e culpa consciente. Sempre um caso prático. Hoje eu sempre digo aos meus alunos e aos estudantes que acompanham as nossas dicas aqui no canal, que fique atento para casos práticos. Hoje, exame de ordem, concursos, não tem mais aquele tipo de questão que é a pergunta direta, o que é dolo eventual, o que é culpa consciente, não. Ele vai te trazer um caso prático. E através desse caso prático, ele vai buscar o conhecimento que você tem sobre os conceitos. Fique bem atento quanto a isso, principalmente na análise aqui da nossa questão, das nossas questões. Então você observa aqui aquilo que nós falamos, dolo eventual, a conduta é voluntária. Vou pegar aqui a caneta para trabalhar junto com você aí, ó. Então, dolo eventual, conduta voluntária. Culpa consciente também tem uma conduta voluntária. Então são elementos que são semelhantes. Previsibilidade de conduta no dolo eventual, previsibilidade de conduta na culpa consciente. Aí vem a diferença entre os dois. Olha só, aqui você vai ter uma diferença. O dolo eventual, eu assumo o risco de produzir o resultado. E aí é aquele famoso que nós colocamos lá atrás, ó, nem aí. Eu não estou nem aí. Tá? Já na culpa consciente, acredita que possa evitar o resultado. Se ocorre, aí nós chamamos o quê? A famosa interjeição mais utilizada hoje, né? Eita. Eita em cima de eita, né? Por quê? Porque ele acreditava que poderia evitar. E esse acreditar é de maneira honesta, de maneira sensível. Ele entende que o profissionalismo e a sua capacidade evitaria o resultado. Exemplo do atirador de facas, daqueles motoqueiros em um Globo da Morte. Vocês já viram no circo? Já foram chamados? Vem aqui para o Globo da Morte, fica aqui no centro e os motoqueiros vão ficar rodando, vão ficar girando ao seu redor. Tá? Então, nesse caso, nós teremos aqui a culpa consciente, tá bom? A culpa consciente. Então, você anota isso daí no caderno, porque vai ser interessante você ficar com essa anotação, tá? Tanto do dolo eventual quanto da culpa consciente. Vamos para as nossas questões, o famoso X da questão. O Joca está aqui para nos ajudar. Vou pegar o pincel aqui para a gente trabalhar a questão. Tá? Aqui é uma questão da FGV 2017, exame de ordem aí. A galera que está na pegada, no estudo para exame de ordem, fica colado aqui no canal, porque outras questões serão trabalhadas. Eu vou trabalhar outros vídeos aqui direcionados para o exame de ordem. Tá? Penal, processo penal, ética internacional. A gente vai tentar trazer o melhor de análise de questões para você ficar preparado. Então vamos aqui para essa questão da FGV, exame de ordem 2017, exame 23, lá da sua primeira fase. Pedro, quando limpava sua arma de fogo, devidamente registrada em o seu nome, que mantinha no interior da residência sem adotar os cuidados necessários, olha só o que ele me diz aqui, sem adotar os cuidados necessários, inclusive o de desmuniciá-la,
Então ele deixava a arma municiada, ou seja, com munições no interior da câmara de disparo da arma. Acaba acidentalmente, então nós já tiramos o quê? Que essa conduta aqui é uma situação que vai ser gerada através de dolo ou de culpa. Então você já pode trazer na tua anotação que aqui é uma situação o quê, pessoal? Uma situação culposa. Ele não tinha o intuito de atirar. Aconteceu de forma acidental. Então não existirá na atitude, tá? Na atitude de Pedro não existirá o dolo, tá bom? Então vamos continuar. Por dispará-la, vindo a atingir seu vizinho Júlio, ele atingiu o Júlio e a esposa de Júlio, Maria. Júlio falece, ou seja, você teve um óbito, que foi o de Júlio, em razão da lesão causada pelo projétil, e Maria sofreu lesão corporal. Então, eu sempre digo para meus alunos, vá anotando, vá colocando os dados. Então, aqui ele diz que o Júlio, ele morreu, tá? Então, eu tenho a morte, certo? Eu tenho a morte de Júlio, eu tenho a morte de Júlio. E o que aconteceu com Maria? Vamos lá. A Maria, ela teve uma lesão corporal e debilidade permanente de membro. Então, aqui a lesão corporal, se nós fôssemos a trazer o conceito, é uma lesão corporal grave, né? É uma lesão corporal grave e na modalidade gravíssima, lá do artigo 129, parágrafo 1º e 2º. São aqueles dois tipos de modalidade de lesão corporal grave, grave e gravíssima. Aí você tem aqui, preocupado com sua situação jurídica, Pedro o procura para, na condição de advogado, é o que o exame de ordem faz, é buscar o teu conhecimento atualizado para que seja o quê? Buscado aquilo que você fará na prática. E isso é interessante, porque o exame de ordem está trazendo uma análise correlacionada à tua atuação como advogado. Então você, como advogado, deveria orientá-lo acerca das consequências do comportamento. Na oportunidade, considerando a situação narrada, você deverá esclarecer, sob o ponto de vista técnico, que ele poderá vir a ser responsabilidade pelos crimes dele. Nós já tivemos uma situação aqui, que é saber que a conduta, tá, de Pedro é culposa. Agora a gente tem que analisar se essa culpa, tá, vai se dar em relação aos dois crimes. Então você tem uma morte. O Júlio, ele queria matar, o Pedro, ele queria matar o Júlio? Não. Então vai ser um homicídio culposo, tá? Então você tem aqui na letra A, B e C, homicídio culposo. Ótimo. Então tá aí, ó. Você não vai ter aqui nenhuma possibilidade de exclusão das assertivas. Então vamos continuar. Maria, lesão corporal o quê? Grave, não é isso? Uma lesão corporal grave, mas é uma lesão corporal de natureza o quê? Lesão corporal de natureza culposa, pessoal. Culposa. Tá? Então aqui, ó, o que nós teremos aí como características dos atos praticados? Então vamos lá, homicídio culposo, lesão corporal culposa e disparo de arma de fogo, está fora, tá? Questão da disparo de arma de fogo, até que homicídio culposo, ok. Lesão corporal culposa também, mas disparo de arma de fogo não. Então, o que vai estar errado, vou apagar aqui, para que fique bem claro para vocês, né? Vai ser o erro no disparo de arma de fogo, até porque é um ato que vai ser absolvido pelos anteriores, tá certo? Vamos lá para a letra B agora. O que diz a letra B? Homicídio culposo. Ok. Lesão corporal grave em concurso formal. Lesão corporal grave em concurso formal. Vamos olhar a C e a D. Até agora, ok, né? A gente vai ter que analisar essa situação do concurso formal ou concurso material. Homicídio culposo e lesão corporal culposa em concurso material. Pessoal, concurso material é quando você tem o quê? Duas ou mais condutas gerando dois ou mais resultados. Vou dar um exemplo prático. O indivíduo chega em uma sala
que existem 10 pessoas, tá? 10 pessoas estão lá. Ele dispara em cada uma munição, ou seja, 1 tiro, 2 tiros, mata as 10. Teremos o quê? Um concurso material. Várias ações, vários resultados. No caso do concurso formal, não. Eu tenho aquela situação que você, com uma conduta, gera vários resultados. Aqui nós tivemos o quê? O Pedro, que acabou disparando uma vez, gerou 2 resultados. Então, o concurso aqui é formal, tá? O concurso é formal. Agora é que vem o X da questão. Essa lesão corporal é grave ou essa lesão corporal é culposa? E aí, meus amigos, é o X da questão. O intuito dele era lesionar? Não. Então, se o intuito dele não era lesionar, ou seja, não havia o dolo, o animus laedendi, que a gente chama, a vontade de lesionar, então a lesão corporal ela vai ser de natureza culposa. Alternativa correta, letra D de dado, tá bom? Que fique bem claro a situação, uma situação muito interessante que foi trazida aqui pelo exame de ordem e trouxe essa análise do teu conhecimento a respeito de conduta culposa, tá bom? Vamos para a próxima questão? Segunda questão é também do exame de ordem, tá, de 2013, exame 12 da OAB FGV. Olha isso. O Wilson, competente professor de autoescola, isso daqui não é à toa, tá? Os dados que são colocados numa questão você tem que ficar atento. Então, ele é um competente professor de autoescola. Guia seu carro por uma avenida à beira-mar. No banco do carona está sua noiva, Ivana. Então, tem os 2 personagens, o Wilson e Ivana. No meio do percurso, Wilson e Ivana começam a discutir. A moça reclama de alta velocidade, da alta velocidade empreendida. Assustada, Ivana grita com o Wilson, dizendo que se ele continuasse naquela velocidade, poderia facilmente perder o controle do carro e atropelar alguém. Então nós temos aqui a previsibilidade de resultados. Olha. Previsibilidade de resultados. Perda do controle do carro, atropelamento de alguém levando a óbito uma própria lesão corporal. Wilson, por sua vez, responde que Ivana deveria deixar de ser medrosa e que nada aconteceria. Olha o que ele diz. Que nada, Ivana, nada vai acontecer, pois eu sou o quê? Eu sou um competente professor de uma autoescola. A sua profissão era ensinar os outros a dirigir e ninguém poderia ser mais competente do que ele na condução do veículo. Isso ele está dizendo o quê, pessoal? Vamos lá para aquele quadro que nós fizemos. Eu tenho previsibilidade de resultado, eu tenho conduta voluntária, que é estar correndo em alta velocidade, e eu tenho uma situação que é o quê? Certeza de que nada acontecerá por algo que está relacionado à profissão de Wilson. Bom, todavia, ao fazer uma curva, o automóvel derrapa na areia trazida para o asfalto por conta dos ventos do litoral. O carro fica desgovernado e acaba ocorrendo o atropelamento de uma pessoa que passava pelo local. A vítima falece instantaneamente. Wilson e Ivana sofrem pequenas escoriações. Tá? Cumpre destacar que a perícia feita no local constatou excesso de velocidade. Então, seria uma situação culposa, tá? Professor, mas aqui não há dolo eventual? Não. Por que não tem? Dolo direto. Tem dolo direto? Não. Por quê? Porque ele não queria matar alguém. Houve uma morte. Né? A vítima falece instantaneamente. Houve dolo eventual? Não. Por que não houve dolo eventual, pessoal? Porque para que houvesse dolo eventual, Wilson deveria dizer, eu não estou nem aí, continuarei correndo. Wilson, simplesmente com a previsibilidade do resultado e a atenção dada pela Ivana, sua namorada, sua noiva, o que ele fez? Ele disse, calma, Ivana, eu tenho plena capacidade de evitar o resultado, que seria o descontrole do carro e atropelar alguém. Então nós temos uma conduta o quê? Culposa. Agora que vem o X da questão. É culpa consciente ou culpa inconsciente? E nós sabemos que aqui você vai ter uma culpa consciente. Por quê, pessoal? Porque ele
teve a previsão do resultado, tá? Ele previu o resultado, mas o que aconteceu? Ele entendia que, por ser um competente professor de autoescola, evitaria esse resultado, tá? Não teremos culpa inconsciente. X da questão, letra C, tá bom? Olha que questão maravilhosa, que vai te exigir situações de casos práticos, o teu conhecimento a respeito de culpa e de dolo. E, claro, conceitos de dolo eventual e culpa consciente. Sigamos para a nossa última questão. Uma questão de concurso, Ministério Público do Estado de Santa Catarina, tá? Banca mesmo do próprio Ministério Público. No caso em que o sujeito realiza a conduta e prevê olha só, ele realiza a conduta, temos o primeiro elemento, conduta voluntária, prevê a possibilidade de produção do resultado, ok, até agora eu teria possibilidade de dolo eventual ou culpa consciente, mas não quer sua ocorrência e conta com a sorte. Olha isso, pessoal. Olha a pegadinha gigante que você encontra agora. Conta com a sorte para que ele não se materialize, pois sabe que não tem o controle, não tem, repito, não tem o controle sobre a situação implementada. Se ele não tem o controle, pessoal, vamos puxar aqui, ó. Se ele não tem o controle, eu não tenho possibilidade de argumentar que o resultado, tá, vai ser evitado com o quê? Com o quê que nós falamos em relação à culpa consciente? Com a competência. Ele fala aqui em sorte, tá? Então, nesse caso, eu não tenho possibilidade de culpa consciente. Não tenho. Por quê? Porque o resultado, ele diz que evitaria com a sorte. Então está aqui, controle sobre a situação. Se configura um exemplo de culpa consciente e não de dolo eventual, porque o sujeito soubesse de antemão que o resultado iria ocorrer, provavelmente não teria atuado. Resposta errada essa afirmação, tá? O que nós temos aqui no caso prático é nada mais, nada menos do que dolo, vamos lá, eventual, tá? Então vale novamente tirar onda com a letra, tá bom? Dolo eventual, tá bom, pessoal? Sorte não traz aquela possibilidade de culpa consciente, porque sorte não é capacidade de evitar o resultado. Sorte significa dizer o quê? Eu não estou nem aí para o resultado, porque existe sorte e ela pode acontecer. É algo imprevisível, tá? A sorte. Então configura dolo eventual. Que questão maravilhosa, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês fiquem atentos, tá? São dois conceitos importantes no direito penal, relacionados ao elemento do fato típico que é conduta e despenca em provas de OAB e de concurso. Atenção para esse tema, tá bom? Eu espero que tenha sido muito produtivo esses momentos, muito produtivo o momento de análise dessas questões, tá certo? Mas antes de acabar, é claro, o canal ele sempre tem esse intuito de motivar você a continuar estudando sempre para que você concretize os seus objetivos, as suas metas, tá? E aí eu trouxe essa frase muito interessante do livro A Arte da Guerra, Sun Tzu, tá? Todos podem ver as táticas de minhas conquistas, mas ninguém consegue discernir. Olha a palavra mágica, olha só isso, a estratégia que gerou as vitórias. Não há vitória sem planejamento. Então vamos continuar firmes no propósito, porque, pessoal, passar em concurso, passar em OAB, não é da noite para o dia, tá? É um processo, é uma forma de você caracterizar e expressar, materializar o seu planejamento. Vitórias, elas vão chegar, mas sem estratégia, infelizmente, vai ficar cada vez mais difícil, tá bom? Então sigam aqui o Sun Tzu, sigam o nosso canal, muito penal na veia para vocês. Até a próxima análise de questões e de conteúdos do direito penal. Forte abraço, muito penal na veia.